Imagine você crescer vendo seus ídolos do wrestling na televisão e cultivar no seu coração o sonho de se tornar um lutador ou uma lutadora profissional. Eu sei que esse é o caso de muita gente que tá ouvindo Rádio de Pilha Driver nesse exato momento. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Menino Tanaka e hoje eu vou agir, como é que eu posso dizer, como um destruidor de sonhos, mas não é minha intenção, tá pessoal? Porque hoje, na quarta história de uma série de histórias sobre o Puroresu, eu vou falar sobre o aterrorizante documentário Gaea Girls, uma produção que mostrou um lado do treinamento das Joshis que beira o absurdo. Fica aí pelos próximos minutos que eu vou contar mais um pouco sobre isso. Se você é um pouco novo nesse cenário e não entendeu quando eu falei em Joshis, você pode entender esse termo como garotas, é a tradução livre. Joshi Puroresu, em japonês, é o que nós chamamos de luta livre feminina. Aí você pode até se perguntar por que é que a gente não usa esse termo diretamente, por que a gente não faz a tradução. É simplesmente por uma questão de melhor entendimento dessas diferenças de estilos. O estilo japonês tem toda uma excentricidade que exige que nós o tratemos com termos diferentes. E aproveitando essa ideia dos termos, o documentário Gaea Girls se passa num dojo. Um dojo nada mais é do que um centro de treinamento de artes marciais japonesas. O wrestling, beleza, não é uma arte marcial em si, mas a estrutura do dojo do Puroresu, isso falando em estrutura física e logística, é muito parecida com a de um dojo de sumô. Até porque os primeiros lutadores que vieram aí para o wrestling no Japão, querendo ou não, vieram do sumô. Ah, Tanaka, então é mais ou menos como se fosse o Performance Center da WWE. Não, na verdade é bem diferente de toda essa maneira de treinar que a gente vê nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. É muito normal ver gente que trabalha durante o dia e treina wrestling à noite, por exemplo. As pessoas vivem uma vida normal e incluem o wrestling dentro da rotina. Nos dojos já é um processo muito diferente, porque você abdica de tudo que você tem e começa a morar no próprio centro de treinamento. Seja homem ou mulher, se você entra para esse mundo no Japão, você precisa cozinhar para os outros, você precisa lavar a roupa, costurar, ter boas maneiras. Então você dorme, acorda e até chegar a hora de você dormir de novo, você vai se dedicar a alguma atividade física ou algo que seja relacionado ao wrestling. A maioria dos dojos exige até 11 horas de atividade física por dia. Isso acaba afastando muitas mulheres rapidamente do Puroresu, porque no Japão ainda existe muito daquela ideia cultural de casar, formar uma família, essas coisas. E é nesse contexto que se passa o documentário Gaea Girls, que foi lançado em 2000 e foi dirigido por duas grandes documentaristas, a Jenna Williams e a Kim Longinoto. E nada melhor do que duas mulheres para falar sobre o Joshi Puroresu, e ninguém melhor do que essas duas. A Jenna Williams mora desde muito nova no Japão e ficou fascinada nessa ideia de mostrar os indivíduos e as estruturas que compõem a sociedade japonesa. Já a Kim Longinoto é britânica, só que ela se especializou em produzir filmes que mostram mulheres inspiradoras, guerreiras, empoderadas. Gaea Girls se passa no dojo da empresa Gaea. O nome é realmente baseado em Gaia, a deusa da terra na mitologia grega, e a personagem principal do documentário é a Saika Takeuchi, uma garota em treinamento para se tornar lutadora profissional. E ela tem uma missão muito complicada, que é convencer a Chigusa Nagayo, a Meiko Satomura e a presidente Yuka Sugiyama que ela tá pronta para estrear profissionalmente. Minhas amigas e meus amigos, esse documentário tem pouco mais de 1h30 de duração e talvez tenha sido uma das coisas mais dolorosas que eu já assisti como um fã de wrestling. Nesse ponto, cabe um crédito às próprias diretoras que praticam um estilo bem legal de documentário, que não tem narração, que a câmera parece uma parte integrante daquele grupo. E esse fato de não ter narração, não ter música, só a gravação crua dos sons, faz com que essa experiência se torne ainda mais forte, principalmente pelo seguinte ponto: a senhorita Saika Takeuchi é literalmente agredida durante boa parte desse filme. Na história a gente não vê tão somente a história da Takeuchi, mas de outras garotas que entram nesse dojo e desistem vendo o sofrimento da Takeuchi. Umas não chegam nem a completar uma semana de treinamento e acabam já se desencantando com os métodos da Chigusa Nagayo e até um pouco da própria brutalidade da Meiko Satomura. As duas eram as treinadoras principais. O grande ponto para Takeuchi sofrer tanto
é que as treinadoras enxergam que falta nela um pouco daquele espírito guerreiro, porque ela não demonstra a intensidade que elas querem ver. É válido destacar que o cenário feminino lá no Japão era e ainda é muito competitivo. Diferente de em outros lugares do mundo, Joshi Puroresu já demonstrou muita força na história japonesa. É por isso que lá existem empresas especializadas e as empresas masculinas tentam não se misturar muito, porque cada uma faz uma coisa. E existem empresas grandes só de mulheres. Então a missão da Takeuchi não era simplesmente ela se mostrar como uma lutadora que sabia aplicar bem alguns golpes. Elas querem que a Takeuchi seja suficientemente crível, que ela seja grande, por conta dessa disputa. Durante as sessões de sparring, a gente vê que a garota tá se dedicando, só que na visão delas que estão no comando, ainda não é o suficiente. Na primeira sessão, a Meiko Satomura tava lutando contra a Takeuchi e a garota começou a aplicar alguns dropkicks que não estavam com tanta força assim, tanta técnica, e a Satomura, que já tava irritada, que ela não tava vendendo uma submissão de alguns minutos antes, simplesmente aplica um dropkick no meio da cara da Takeuchi. Com certeza, um dos dropkicks mais doentios que eu já vi na minha vida. Como era de se esperar, Takeuchi sofreu um corte na boca, começou a chorar durante a dura que ela estava levando. E não bastasse tudo isso, a Chigusa Nagayo, dentro de toda essa situação, com a garota sofrendo, ainda dizia coisas como: eu tenho vergonha de ser sua professora, você é inútil, desista. Uma pressão psicológica que evolui até para agressão física. No último sparring, ela enfrenta a Chigusa Nagayo e acaba se mostrando incapaz de revidar os golpes que a Chigusa aplica nela. Já cansada de tanto apanhar, ela simplesmente não dá mais o kick out na contagem de 3, o que faz com que ela seja mais humilhada ainda. A Chigusa Nagayo pega no cabelo dela e diz: vejam aqui alguém que desistiu. E aí sai distribuindo tapa na cara da coitada toda vez que ela chora, manda ela se recompor. E cara, é complicado. No final do documentário, a Chigusa Nagayo explica que dói nela fazer esse tipo de coisa, só que ela faz para o bem da Takeuchi e das outras alunas. Ela quer provocar nas alunas aquele sentimento de um dia eu devolvo tudo isso que você tá me fazendo. E só então ela vai ter o objetivo dela completado. O treinamento é basicamente para você aprender a lutar. Caso exista a necessidade de você se mostrar como uma pessoa dura, você tem que mostrar. Se as coisas ficarem complicadas, você tem que estar preparado para isso. E esse método de treinamento da Chigusa acabou vindo do pai dela, que era um cara do exército, muito duro na criação, que sempre que ela errava ou era mal educada ou coisas do tipo, batia nela. Batia na intenção que ela aprendesse as coisas. É interessante de se perceber que a visão das documentaristas acaba sendo a mesma visão que nós temos quando nos deparamos com esse documentário. Elas chegam lá achando que vão contar a história das mulheres empoderadas que dedicam a vida ao wrestling, só que vão mostrar todo aquele aspecto coreografado, não vão mostrar agressões. Então o grande ponto do documentário acaba sendo o lado humano, porque elas mostram que as lutadoras realmente apanham para aprender. Olha, é realmente muito duro de assistir, até às vezes de falar. Só que é um elemento cultural tão forte no Joshi Puroresu que muita gente acha normal, normaliza. Até hoje em dia existem nomes tradicionais aí do cenário que seguem exatamente essa mesma filosofia. É claro que a repercussão desse documentário e de alguns outros incidentes fez com que houvessem adaptações nos treinos. Hoje em dia os dojos continuam com essa postura extenuante de você praticar muita atividade física, só que ninguém tem essa liberdade de te agredir como se isso fosse um método de ensino. Até o sumô teve que mudar, não é mais assim. Durante a produção desse documentário, a Jana Williams precisou sair para chorar durante aquela sessão de sparring da Takeuchi, e a Kim Longinoto, que estava filmando, foi obrigada a segurar a câmera em meio aos prantos também. Isso para duas diretoras que já foram expostas às mais variadas e mais fortes cenas quando o assunto envolve mulheres. Acabou que no final das contas, acabou o documentário, Takeuchi estreou, mas ela só teve pouco mais de 2 anos de carreira. E a Gaea, que foi a base do documentário, acabou encerrando as atividades em 2005. Muito por conta do desejo da Chigusa Nagayo de se aposentar, além do fato de que boa parte do plantel original ou estava ficando inativa ou estava querendo mudar para novos ares. Então eles começaram em 95 e encerraram em 2005. Agora em 2020, em fevereiro, a Chigusa chegou a anunciar que a empresa ia fazer um retorno por uma noite, fazer um evento, e esse evento ia rolar agora em abril, só que por conta do avanço da pandemia, os planos acabaram ficando para depois. Enquanto elas não retornam, assistir o documentário da BBC é uma obrigação para você que quer entender um pouco do estilo japonês do wrestling
e principalmente ao que algumas das principais lutadoras japonesas da atualidade foram submetidas nos treinamentos. Se você tá ouvindo isso daqui pelo Spotify, saiba que você pode me encontrar em youtube.com/rádio de pilha driver. Mas se você estiver no YouTube, o link para o Spotify vai estar aqui na descrição. Já estamos em muitas plataformas, já estamos no Deezer e também no iTunes, então você só fica sem ouvir se você não quiser ouvir mesmo. Nos próximos 4 episódios eu vou contar a história de 4 incidentes japoneses. Alguns vocês podem conhecer, outros não, mas saibam que nesses próximos 4 episódios a gente vai trazer essas histórias. E olha, tá imperdível. Conto com vocês, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!